Jesus. Se eu te perguntar como você faz para caminhar com Jesus durante a sua semana, você pode me dizer que talvez tire um tempo para conversar com Deus. Você pode dizer que você tira um tempo para estudar a palavra de Deus, a lição da escola sabatina, ou ajudar alguém, testemunhar na sua fé, ou ser alguém diferente dentro do seu ambiente de trabalho. Mas você pode se perguntar: como faço para caminhar com Jesus ou permanecer andando com Jesus? E é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. E muito provavelmente você já ouviu um texto que está lá em Apocalipse, a partir do versículo 1:7, né? Que diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até tem uma música das crianças, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. E aí canta várias partes, até no Japão, na Bolívia, na Espanha. E todos nós que aqui estamos, se nunca ouvimos falar sobre a volta de Jesus, talvez hoje seja o dia de você saber se você acredita ou não. Jesus vai voltar e isso vai acontecer muito em breve, amém? Amém. Eu quero convidar você para fazer uma reflexão nessa manhã, obviamente caminhando com Jesus. Mas se você e eu sabemos que Jesus vai voltar, ou se você está ouvindo isso agora, se nós sabemos que essa é uma verdade, e se Jesus está voltando, a minha pergunta para mim e para você é: por que essa verdade ainda não transformou a maneira em como vivemos? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar, sabemos ou não sabemos? Sim! E por que será que essa verdade ainda não transformou o nosso coração, não transformou a nossa vida ao ponto de finalmente tomarmos uma decisão e termos nossa vida e nosso coração transformados por Jesus? Existem inúmeras pessoas na Bíblia que tiveram o privilégio de literalmente caminhar ao lado de Jesus. E eu fico imaginando o privilégio dos discípulos agora, que eram todos os amigos de Jesus, andando e aprendendo os passos do Mestre, mas quando em algum momento da história perderam o vínculo com Jesus, quando Jesus morre, os discípulos agora ficam perdidos, mas tinham a plena consciência de que Jesus voltaria, porque ele disse: fiquem tranquilos, eu volto para buscar vocês. Mas será que vocês aprenderam a viver comigo, de fato, caminhando lado a lado comigo? E essa é uma pergunta que eu preciso fazer para você e faço para mim, porque vivemos hoje completamente distraídos a tal ponto de que muitas vezes a nossa vida vai acontecendo, e a gente não se dá conta que a gente precisa parar para enxergar que Jesus breve virá. E o que será que faremos com isso que temos? O que será que faremos com essa verdade que temos? E você e eu, como cristãos, vivemos muito distraídos. E o pior, grande e talvez o pior problema é porque talvez o maior sinal da volta de Jesus não é o caos que está no mundo, mas é a distração da própria igreja. Estamos completamente distraídos, porque lá fora as pessoas podem não saber quem Ele é. Lá fora as pessoas podem não saber que Jesus em breve virá. Mas e aqui dentro da igreja? Aqui dentro onde talvez você cresceu nesse ambiente, você sabe que Jesus virá. Por que será que ainda nos fazemos distraídos? Ou por que será que ainda estamos tão distraídos ao ponto de não conseguirmos entender que precisamos urgentemente aprender a caminhar com Jesus? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, que nós vamos ver e ouvir a história de alguém que entendeu que desde muito pequena precisava caminhar com Jesus. Abra a sua Bíblia aí no segundo livro de Reis, por favor, a partir do versículo 1. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração, tá bom? Querido Deus, nós estamos aqui em Tua casa, e nesse dia festivo, nesse dia de celebração, nós mais do que nunca queremos Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de viver a Tua causa. Te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de viver um sábado na companhia dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Te agradecer, Senhor, pelas crianças dessa igreja. E te agradecer por ter um dia no coração de um homem, que eu sei que nasceu no seu coração primeiro. Nasceu o Clube de Aventureiros. Esse ministério que é tão relevante, tão importante, tão especial. Nós queremos entregar o nosso coração e a nossa vida em Tuas mãos. E com a palavra, a sua Bíblia aberta, nós queremos nesse instante simplesmente ouvir apenas a Tua voz.
Fala conosco através da Bíblia e fala conosco através de tudo que vamos estudar aqui nesta manhã. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O segundo livro de Reis, ele começa com uma história que muito provavelmente, se você já é antigo de igreja, provavelmente você já ouviu essa história muitas vezes. Muitas vezes você já ouviu essa história, mas hoje eu queria conversar com você de uma perspectiva um pouco diferente nessa história. Vamos à leitura? O versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado presa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Essa é uma história muito conhecida de todos nós. A história de Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, um homem muito poderoso, um homem que tinha muito dinheiro, um homem que não só tinha dinheiro, mas também tinha muita honra, tinha muita glória e tinha tudo o que talvez todas as pessoas procurassem hoje: influência. Esse era Naamã. Mas a Bíblia ela enfatiza e dá um detalhe muito importante. Ela fala de todas essas honras e glórias de Naamã e ela entra, concentrar-se num parênteses dizendo: mas ele era leproso. A partir daquele momento, quando Naamã se torna um homem leproso, ele se torna um homem onde ele não podia mais exercer tamanha influência, ele não podia mais viver perto das pessoas, ele não podia mais ficar no meio das pessoas influentes e nos lugares que ele frequentava. Ele não podia, por exemplo, nem ficar perto da sua própria família. Ele não podia ficar perto da sua esposa. E a doença da lepra é uma doença muito dolorida e é uma doença contagiosa. As pessoas sabem que nesse contexto, todos os leprosos ou todas as pessoas que pegam lepra, elas não podem mais ser inseridas na sociedade. Naquele contexto era assim. Hoje, com alguns estudos, existem muitas técnicas que a pessoa ainda assim evita contato com muitas coisas, mas existem tratamentos diferentes. Mas naquele contexto não tinha. Acontece que Naamã agora estava completamente doente, completamente definhando, e aos poucos ele estava indo embora, quando essa menina ouve os comentários no palácio, e aí sim as coisas começam a acontecer, porque ela vê que a esposa de Naamã está chateada, ela vê que a esposa de Naamã está triste, e agora ela para o que ela está fazendo, e ela chega na esposa de Naamã e diz assim: senhora, fala para o Naamã, fala para ele lá para Samaria, porque lá tem um homem que pode curá-lo. E se você prestar atenção no texto bíblico, no versículo 3, quando aparece apenas a citação, que fala da menina, no versículo 2 que fala da menina, no versículo 3 diz que ela disse para a senhora procurar o profeta, e no versículo 4 já parte para a parte que Naamã diz que está indo conversar com o rei. Se você prestar atenção nesse detalhe da história, a história não diz que a esposa de Naamã questionou aquele pedido ou aquele comentário da menina. A história de Naamã não diz que a esposa de Naamã titubeou, ficou com receio de ouvir o que aquela menina tinha falado. E pasmem, era apenas uma menina mesmo. Era uma criança que tinha sido tirada de casa muito novinha, que talvez pudesse ter todos os motivos de revolta. Poderia talvez ser a mais desobediente, a mais rebelde, a mais descrente, a que não precisaria continuar caminhando com Deus, partindo do princípio que estava vivendo em outro lugar, um lugar onde as pessoas não a conheciam, um lugar distante de tudo aquilo que eles acreditavam. E outra, estava servindo numa terra onde foi levada para ser escrava. E em momento algum da história dessa menina, nós não temos relatos de que ela se incomodava em servir aquele casal. Muito pelo contrário. O único relato que temos da história dessa menina é que ela disse para a esposa de Naamã:
Senhora, fala para o meu Senhor ir lá para Samaria, e lá ele será curado. Uma das coisas que mais me chama a atenção na história da menina cativa é porque ela tinha muitas possibilidades de, talvez assim como você e eu, virarmos as costas para o Evangelho de Jesus quando alguma coisa não sai de acordo com a nossa vontade. E nós somos muitas vezes, e parecemos crianças birrentas, que quando não tem o sim de Deus, abandonam tudo aquilo que Deus faz. E como líderes da igreja, muitas vezes tomamos essas atitudes porque não temos a responsabilidade de entender que o Senhor não nos chamou para sermos vistos. O Senhor nos chamou para sermos úteis ao reino de Deus. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja, porque se eu, como líder dos aventureiros, preciso da ajuda da igreja e a igreja não ajuda, eu desisto do cargo. Se como ancião da igreja, eu preciso da ajuda da igreja e a igreja não ajuda, eu como ancião da igreja falo, não aguento mais. E a gente vai vivendo a nossa vida como cristãos mimadinhos. Mimados porque nós queremos que a nossa vontade seja feita, não a vontade do nosso Pai. E mais uma vez, essa menina tão pequena, que tinha aproximadamente a idade dos aventureiros, 8, 9 anos, ela me ensina que não importa se o seu nome é mencionado ou não, desde que você entenda que caminhar com Jesus é algo que você precisa fazer todos os dias da sua vida. Caminhar com Jesus não é simplesmente a gente pegar a nossa Bíblia, colocar embaixo do braço, colocar o nosso uniforme bonito e vir à casa de Deus. Caminhar com Jesus requer tempo. Caminhar com Jesus requer você, muitas vezes, abrir mão das suas próprias vontades para viver com Jesus. E não é fácil você sair da sua terra natal e você viver outras coisas. Eu já contei para alguns de vocês, alguns sabem. Eu não sou natural daqui do Rio Grande do Sul. Eu casei com gaúcho, mas não sou natural daqui. Eu sou natural de São Paulo e quando eu tomei a decisão de me casar com um pastor, eu sabia que eu não teria mais casa em lugar nenhum. Que a minha casa seria por aí. E é tão difícil, muitas vezes, a gente se sentir em casa em todos os lugares. Só que não é porque eu não estou mais na casa do meu pai que eu não preciso continuar vivendo aquilo que eu aprendi dentro da casa do meu pai. Você consegue entender a diferença? E foi justamente isso que uma menina tão novinha entendeu. Gente, se essa menina fosse, talvez, uma menina completamente diferente, no sentido ruim, aquela mulher nem daria ouvidos para o que uma menina falou, porque falou assim, enlouqueceu. Primeiro que ela é uma escrava, onde que um escravo pode falar? Mas a menina parava, ela chamava atenção, porque com certeza era a melhor que eles tinham ali. Era a pessoa que mais limpava direito o palácio. Era a pessoa que estava sempre com um sorriso no rosto, servindo, ajudando, cuidando, tendo uma palavra de motivação, entendendo quem Jesus era. E a partir disso, conseguiu mostrar para o mundo e para todas as pessoas o Deus que ela servia. Mas nós temos uma característica muito dolorida. E quando eu falo nós, eu me incluo nisso também. Porque nós temos uma dificuldade de reconhecer que precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia fala de inúmeras pessoas que caminharam com Jesus. E tem um que quando a gente fala de andar literalmente com Jesus, a gente sempre lembra de quem? Enoque. Um homem que andou com Deus, e a Bíblia fala sobre isso. Enoque andou com Deus. Inúmeras pessoas viveram com Deus, caminharam com Deus, andaram ao lado de Deus. E nos deram exemplos, obviamente, na palavra de Deus. E essa menina mostrou para todos nós que não importa em qualquer circunstância que você se encontre, Deus continua dirigindo a nossa história. E por mais que ela tinha sido tirada, e ela sabia que ela não pertencia àquele povo. Ela estava ali, mas ela sabia que ela não era dali. E esse é o chamado de Deus para a gente nessa manhã. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A igreja adventista existe porque nós precisamos contar para as pessoas que Jesus em breve virá. E às vezes a gente está acomodado em cima dos nossos bancos porque é mais confortável. E é muito melhor colocar uma roupa bonitinha, arrumar o cabelo e ficar dentro da igreja do que muitas vezes ir lá para fora, abraçar as pessoas, cuidar das pessoas, amar as pessoas. E o chamado de Deus para mim e para você não é que você e eu nos preocupemos se as pessoas estão vendo quem somos. Porque o que move o céu não é a fama do seu nome, mas é a fidelidade do seu coração.
E foi justamente isso que a menina cativa deixou claro. O nome dela nem aparece na Bíblia. E eu, quando era criança, ficava inconformada. E eu falava, como? Essa criaturinha, ela salvou uma nação. Foi por causa dessa menina que Naamã se converteu e conheceu Jesus. E como que o nome dela não está na Bíblia? E eu ficava indignada e perguntava sempre para os meus pais, por que não tem o nome dela? E aí depois que eu cresci, eu entendi. Porque o que move o céu nunca vai ser a fama do nosso nome. Se as pessoas não souberem nosso nome, se as pessoas não nos conhecerem pelo nosso nome, será que as pessoas estão nos conhecendo porque levamos o Evangelho de Jesus adiante? Será que as pessoas estão nos conhecendo porque a fama e o nome de Jesus prevalecem sobre todas as coisas em nós? Será que as pessoas nos conhecem porque a presença de Jesus é mais viva do que muitas vezes a gente fazer questão de apresentar o nosso nome para as pessoas? E tem uma outra coisa muito importante que eu preciso dizer para você. A maneira como você trata as pessoas testifica o Deus que você serve. Será que quando as pessoas entram aqui naquela porta, as pessoas conseguem sentir o Deus que você serve? A forma que você trata os outros testifica o Deus que você serve. Quer um exemplo? O meu desafio não é ser cristã só da porta de casa para fora. Talvez como esposa, o meu maior desafio seja testificar Jesus para o meu marido, que mora comigo dentro da minha casa. Você que é casado, homem, a maneira que você trata a sua esposa testifica o Deus que você serve. Será que a gente está aprendendo literalmente a testificar Jesus dentro dos nossos lares? Como a gente tende a aparentar ser bonitinhos e cristãos quando a gente chega na igreja? O chamado de Jesus, obviamente, é para a gente anunciar a volta dele. Obviamente, é para ir fazer discípulos. O chamado de Jesus, naturalmente, é para a gente cuidar das pessoas. Mas não tem como eu salvar todo mundo lá fora se dentro da minha casa, meu casamento está um terror. Não tem como eu querer salvar a igreja inteira se os meus filhos estão abandonados. O chamado de Jesus para mim e para você é cuidar das pessoas. Irmãos queridos, a menina cativa, diante de todas as possibilidades e de todas as características positivas ou negativas que todo mundo tem, ela, no meio de todos os seus defeitos e qualidades, entendeu que para ser diferente, ela precisava testificar o Deus que ela servia, mesmo longe de casa. Será que hoje, como homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, como homens e mulheres que vivem a palavra de Deus, será que estamos sendo literalmente bênção na vida das pessoas? Ou será que temos causado mais repulsa aos cristãos pela maneira que vivemos? Eu sei que o nosso mundo ele é bem hostil e a gente sabe disso. Viver nesse mundo está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado. Mas será que você e eu, como cristãos, não podemos ou não temos condição de deixar o nosso mundo um pouquinho melhor? Porque o mundo vai piorar, a gente sabe disso. Mas será que como cristãos, você e eu não podemos, pelo menos o nosso universo, o nosso mundo, deixar o nosso mundo ser um pouquinho melhor? E você pode perguntar, Dani, mas como eu faço isso? Existem alguns segredos, mas são segredos que não são meus. São segredos de Jesus, quando Jesus vira e fala assim, sede meus imitadores. Se você quer fazer do seu mundo um mundo melhor, você pode imitar Jesus. Nunca seremos como Ele, mas podemos tentar imitar a Jesus. Quando você estiver numa situação no seu trabalho, e talvez o seu chefe seja muito inconveniente, você pode se perguntar, eu vou responder ou pensar, o que Jesus faria? Esse é um exercício diário que eu tenho feito faz um tempo. Às vezes, em algumas situações que eu me sinto perdida, que eu fico com raiva, que eu fico com vontade de falar um monte de coisa, aí eu respiro fundo e pergunto, o que Jesus faria? E eu sei que Jesus faria coisas muito diferentes das quais eu tenho vontade de fazer muitas vezes. Mas a pergunta que você e eu devemos nos fazer todos os dias é, o que Jesus faria? Aquela menina poderia ter deixado Naamã literalmente à míngua. Porque não era problema dela. Não foi um
ela criou. Não foi ela quem permitiu que Naamã ficasse doente. Ela poderia ter dito assim, é um problema dele. Que ele se vire para lá, não é um problema meu. E mesmo servindo os inimigos, ela entendeu que o perdão é a chave fundamental para a vida de um cristão. Porque quando caminhamos com Jesus também aprendemos a perdoar. Quando caminhamos com Jesus, aprendemos principalmente a amar. E é muito fácil você amar quem vem à igreja com você todo sábado. É muito fácil você amar os seus amigos que te amam também. É muito fácil amar os nossos irmãos que vêm aqui à igreja. Mas é tão difícil a gente amar aquele que nos incomoda, na verdade. É tão difícil a gente desejar o bem para alguém que desejou o mal para a gente, na verdade. Em muitos momentos da nossa vida, a nossa maior dificuldade é essa. A nossa maior dificuldade, a gente não consegue olhar para o outro com o olhar de Jesus. A gente não consegue olhar para o outro com o olhar de uma criança. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelas crianças. Porque as crianças conseguem exalar o amor de Jesus de um jeito tão simples, tão natural, que até o barulho da criança, e quando o silêncio acontece, a gente se preocupa, porque o natural de uma criança é o quê? Barulho, correria. Esse é o natural normalmente, não é? E quando uma criança vai começando a ficar doentinha, normalmente ela fica quietinha, a gente queria que ela saísse correndo de novo. Eu tenho uma sobrinha de 3 aninhos, a Bia. A Bia é uma lindeza, é o amor da minha vida. Mas a Bia é virada no 70. Não para um minuto. Aí quando ela vai ficar igual você, é bom de ser criança, não é? Eu gostava de ser criança. Até hoje eu sou meio criança mesmo. Mas a criança, ela tem essa facilidade que você e eu muitas vezes não temos mais. A gente não consegue mais olhar para o outro com o brilho nos olhos, aquele brilho de Jesus, e entender que ali existe um ser humano especial. E eu já quero encaminhar para o final, porque as crianças ficam cansadas também, né? A gente sabe disso. Mas eu preciso contar para você uma história de uma pessoa que entendeu que viver aqui, que para viver aqui, ela precisava ser diferente. Uma mulher que entendeu que para anunciar a volta de Jesus, a vida dela seria um exemplo. Eu já estou terminando. No ano de 2021 foi um ano de muita intensidade profissional para mim. Eu trabalhava muito, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sou muito agitada, acho que deu para perceber. E o fato de ser muito agitada e gostar muito de trabalhar fez com que eu entrasse num loop infinito de muito trabalho. O ano de 2021 foi o ano que, como eu comecei contando para você, que a gente está distraído, acho que talvez tenha sido o ano que mais eu estava distraída com a questão do trabalho. E não estou dizendo que é errado trabalhar, a gente sabe disso, mas a gente se distrai. E isso aconteceu comigo. Me distraí muito aquele ano. E trabalhava. Até que eu, naquele meio do ano de 2021, eu recebi a promoção do trabalho. Eu teria que trabalhar mais ainda. Mas recebi uma promoção. Naquele contexto, eu apresentava um programa na TV do Tempo chamado NT Kids, era um programa para crianças. E apresentava o NT Kids e produzia os programas infantis da TV. Era com Tia Cecel, e na época que comecei era o Planeta Diretriz. Depois que trocou para o Superloop, então a gente estava nesse processo de programas infantis. Acontece que no meio daquele ano de 2021, eu recebi uma proposta para começar a apresentar um programa chamado Som na Tela, da Novo Tempo também. Mas era um programa ao vivo, que eu precisaria estar de segunda a quinta-feira ao vivo, todos os dias na frente da TV. E aquele para mim foi um desafio muito grande, porque eu não sou formada em comunicação, eu sou formada em biomedicina. Eu volto para contar essa história outro dia, as coisas que Deus faz na nossa vida. E eu fiquei questionando, Senhor, como é que vai ser agora? Por que que essa loucura está acontecendo? E eu, para entrar no espírito do trabalho, eu simplesmente trabalhava o dobro. E aí aprendia. E ficava até mais tarde na TV, e conversando com outros programas, produtores, enfim.
E aí, nesse programa do Som na Tela, eu não ia só apresentar o Som na Tela. Eu ia produzir os programas musicais da TV também. Eu ia cuidar da caixa de música, que é onde ficou mais conhecido de vocês, caixa de música e produção. E tinha um carro musical que era em espanhol, todos ao vivo, nas mesmas noites. A gente começava Som na Tela ao vivo, caixa de música e carro, um atrás do outro. E programa ao vivo você não pode errar. Se você gagueja, você tem que dar a volta ali mesmo e tá tudo certo. Então era um ano de muito desafio. Mas era um ano que eu estava distraída, e ao mesmo tempo que eu estava distraída, eu estava feliz, porque as coisas estavam acontecendo. Foi o ano que eu fiquei noiva, foi o ano que eu recebi a promoção no trabalho, foi o ano que eu troquei de carro. E sabe quando as coisas vão acontecendo e a vida vai acontecendo e você não para observar o resto? Era tipo isso. E o ano foi passando e cheguei no meio do ano, na transição dos programas, fazia alguns testes, alguns pilotos para saber como seria finalmente o ao vivo. E chegou o dia do ao vivo e eu fui e apresentei o programa, deu tudo certo, com algumas coisas que a gente precisava ajustar, mas tudo bem. E foi passando, e uma semana, na outra semana meu pai me liga e ele diz assim: filha, eu sei que a vida está corrida e eu sei que as coisas estão acontecendo, mas eu preciso te pedir e te contar uma coisa. A tia Suzy, minha irmã, a irmã do meu pai, ela foi diagnosticada com um problema no coração. E esse problema no coração vai resultar numa cirurgia. Ela não consegue só tomar medicação, ela vai necessariamente precisar fazer uma cirurgia. E eu me lembro que meu pai pediu para que eu orasse por ela e pela família, enfim, colocasse a cirurgia da tia Suzy nas mãos de Deus. E o tempo inteiro a gente orava, e lá no Novo Tempo, cada esquina tem um pastor. Então eu encontrava um pastor, ora por mim, ora pela minha tia. Eu olhava para o outro pastor, ora pela minha tia. E todo mundo já sabia que a gente estava clamando e orando a Deus pela vida da tia Suzy. E aí chegou o dia da cirurgia. Chegou o dia da cirurgia, a tia Suzy fez a cirurgia. E no final da cirurgia, a minha tia Cíntia, irmã da tia Suzy, do meu pai, liga pra gente. E aos prantos do outro lado do telefone, ela fala assim: a minha irmã não. E ela gritava: a minha irmã não, a minha irmã não. E minha irmã, que estava no telefone, não entendeu o que estava acontecendo. Eu peguei o telefone e falei: tia, calma, o que aconteceu? E ela disse: Dani, é só um milagre que pode salvar a vida da sua tia. Eu falei: mas tia, estava tudo bem, o que aconteceu? E ela falou que o médico, nós temos quatro cavidades no nosso coração. São 2 átrios e 2 ventrículos no nosso coração. O médico perfurou o ventrículo esquerdo na hora da cirurgia. Normalmente, quando isso acontece, o paciente morre na hora. Mas isso não aconteceu com a minha tia. O médico disse que ela tinha 72 horas para responder, para ter alguma reação. E aí sim, depois eles precisariam abrir para tirar o quadro, tirar aquilo tudo, porque eles não conseguiram finalizar o que eles precisavam fazer. E eu me lembro que nós somos tomados por uma vontade de buscar a Deus que fazia muito tempo que eu não tinha. Uma vontade de buscar a Deus desesperadamente, que muitas vezes você e eu só fazemos quando estamos assim. Porque quando a vida está acontecendo, a gente não para prestar atenção. Quando a vida está acontecendo, a gente quer que a vida aconteça e às vezes a gente nem quer que Jesus volte, porque está tão bom viver aqui. Ô Senhor, espera só mais um pouquinho, eu vou casar. Ô Senhor, espera só mais um pouquinho, eu queria ver meu filho crescer. Ô Senhor, espera só mais um pouquinho, eu queria tanto ver se formar na faculdade. E a gente vai vivendo a vida, esperando o tempo passar e se esquecendo que a volta de Jesus está logo ali. E foi justamente o que aconteceu comigo. Me lembro que paramos e fomos até o hospital, lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo. E a minha família e eu nos ajoelhávamos no chão do hospital, clamando a Deus por um milagre, orando ao Senhor por um milagre. Até que depois das 72 horas a tia Suzy reagiu, voltou para a sala de cirurgia para poder tirar todo finalizar a cirurgia. Tiraram os quadros, resolveram as questões e fez a cirurgia. E ficou bem. Ficou bem depois da cirurgia, saiu da UTI, foi para o quarto. E quando chegou no quarto, nós obviamente ficamos muito felizes e compartilhamos para todas as pessoas: olha, tia Suzy está bem, obrigada pelas suas orações, continua orando pela recuperação e tudo mais. Continuamos pedindo a Deus, mas agora com uma fé talvez aumentada, porque Deus respondeu sim para as nossas orações. E eu me lembro que quando a tia Suzy foi para o quarto, eu estava acho que na 2ª semana de apresentação do Som na Tela. E eu falei para o tio Genilson, marido da tia, eu falei: tio, coloca o programa para te assistir, que hoje vai ter uma música que eu vou dedicar para ela. E aí eu coloquei uma música dentro da playlist do programa,
para colocar para ela. Enfim, ela assistiu aquele dia. Terminou o programa, a apresentação, ela me mandou uma mensagem. Bonequinha, consegui te assistir. Era assim que ela se chamava, gente. Bonequinha, consegui te assistir. Falei, já sei, vou ligar para ela. Terminou o programa, naquela correria, eu avisei meu chefe, falei, Murilo, eu preciso de 15 minutos. Ele, fica tranquilo. Subi, liguei para a tia Suzy. E ali começamos a conversar, ela estava com a voz rouquinha ainda, porque ficou muito tempo no hospital. E começamos a conversar, ela falou do programa, falamos da vida, e eu comecei a agradecer a tia Suzy. E eu disse, tia Suzy, obrigada porque a sua história me ensinou a acreditar mais em Deus. Obrigada porque através da sua história eu tive mais vontade de buscar a Deus e acreditar que Ele vai voltar. Obrigada porque a sua história me ensinou a viver contigo de uma maneira tão íntima e tão próxima que eu não quero nunca mais me distrair com essa loucura que esse mundo está. Eu não quero mais me distrair mesmo que as coisas sejam muito boas e que as coisas sejam muito positivas. Eu não quero mais. Conversamos um pouquinho e no final da conversa começamos a nos declarar uma para outra. Eu sempre fui muito apaixonada pelo ministério, muito apaixonada. Ela, amante do clube de aventureiros, diretora, líder desse clube, amava, apaixonada por isso. Onde ela estava tinha sempre um aventureiro no pé dela, em todos os lugares. Diretora de escola, os pais a respeitavam. Uma mulher que entendeu que o sorriso e a presença de Jesus precisavam, antes de mais nada, aparecerem antes dela. E onde você a encontrar, ela estava sempre bem magrinha e com um sorrisão no rosto, mesmo se ela não conhecesse você. Nos declaramos naquele dia e eu disse, tia Suzy, não esquece que tem uma galera orando por você. E não esquece que eu te amo muito. E daqui a pouquinho eu vou te dar um abraço quando você sair do hospital. Eu estava numa chamada de vídeo e eu tirei um print da tela. E essa foi a minha última foto com mentira. 2 dias depois, por um erro médico, a tia Suzy faleceu. E eu me lembro que quando a tia Suzy faleceu, eu fui tomada de uma dor tão grande, irmão. De um sentimento tão dolorido. Daquele gosto amargo na boca. Porque eu questionava, Senhor, nós oramos. Senhor, nós vimos o milagre. Nós acreditamos na Tua promessa. Nós sentimos a Tua mão e sentimos a Tua presença. E por que que agora, por uma besteira talvez, o Senhor permitiu que a tia Suzy descansasse? A tia Suzy foi velada com este uniforme. E no dia que a tia Suzy foi velada com o uniforme dos aventureiros, uma amiga minha me abraçou e eu chorava. E ela disse assim, Dani, você nunca mais vai querer usar o seu uniforme dos aventureiros. E eu disse, amiga, não. É por causa disso que eu preciso continuar vestindo o meu uniforme dos aventureiros. Porque eu preciso que todas as pessoas que me conhecem e que não me conhecem saibam que Jesus em breve virá. E que em breve eu vou poder dar um abraço muito apertado na tia Suzy. Irmãos queridos, o que estamos fazendo nós, dentro dessa igreja, tão distraídos, que não percebemos que anunciar Jesus é urgente. O que estamos fazendo dentro dessa igreja, que não percebemos a urgência de viver uma vida diferente, de viver uma vida que nos transforme a tal ponto de que as pessoas percebam que Jesus vive em nós. Eu sei que assim como eu, você também talvez perdeu pessoas que você ama. Mas o objetivo dessa festa de hoje não é para que você se sinta triste ou que você sofra a ausência, apesar de ser muito dolorido. E eu sonho em comemorar outros muitos dias dos aventureiros com a tia Suzy no céu. Mas enquanto isso não acontece, o que você e eu vamos fazer aqui para mostrar ao mundo que Jesus em breve virá? Vai chegar o dia que todos nós, de mãos dadas com Jesus, assim como tem no nosso lenço dos aventureiros. E se você nunca percebeu, eu vou te mostrar. O lenço dos aventureiros é isso. Uma família de mãos dadas com Jesus e a cruz lá no fundo. Porque é isso que nós viveremos com Jesus.
Nós viveremos a eternidade com Jesus, de mãos dadas com as pessoas que nós amamos. E poderemos cantar, e poderemos dizer: Senhor, o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E mesmo vivendo no caos, e mesmo perdendo pessoas que amamos, nós entendemos que não podemos viver mais distraídos, porque precisamos viver com Jesus. Quem faz desse mundo a sua morada pode perder a pátria amada. Não tem como você e eu querermos o céu. Não tem como desejarmos o céu vivendo tão confortáveis aqui. O ano de 2021 foi o ano que mais me chacoalhou espiritualmente. Foi o ano que começou super bem e foi o ano que terminou com um gosto amargo. Mas foi o ano também que eu decidi, mais uma vez, viver por amor a Jesus e fazer o meu melhor onde eu estivesse. O meu desejo para mim e para você é que muito em breve, quando Jesus voltar, nós possamos dar aquele abraço apertado daqueles que se foram e que não conseguimos nos despedir. Dar aquele abraço apertado de quem vai estar com você na volta de Jesus, do seu ladinho, que não passar pelo sono. Dar aquele abraço apertado, Marinho, imagina, dos seus aventureiros, dos meninos e meninas que vocês cuidam, Mael. Daquele abraço apertado em Jesus. E eu trouxe o meu Jesus para mostrar para vocês. Esse Jesus a gente ganhou num congresso que a gente teve aqui no Ministério da Criança, e eu nunca mais tirei de perto de mim. A minha sobrinha já tentou me levar embora, eu não deixei. Esse Jesus faz parte da minha vida porque eu acho que eu consigo olhar para ele, ele é uma almofadinha, e eu sinto ele quando eu abraço. E todas as vezes que eu me sinto preocupada, que eu me sinto inquieta, eu literalmente, Ismael, deito nos braços de Jesus. Eu deito no colo de Jesus para poder dizer assim: Senhor, eu não tenho condições de fazer algumas coisas que só o Senhor pode. E o meu convite para você nesta manhã é para que você descanse no colo de Jesus, deite nos braços de Jesus, mas descanse no braço dele trabalhando lá fora. Descanse nos braços de Jesus, anunciando que ele em breve virá para as pessoas. Descanse nos braços de Jesus, mas entenda que você precisa ser alguém diferente. Entenda que você precisa mudar a sua vida. Entenda que você precisa ser um homem ou uma mulher transformados em nome de Jesus. Porque você acreditando ou não, você crendo ou não, Jesus em breve virá. E nós estaremos juntos com Ele. E nós o veremos face a face. E eu não vejo a hora desse dia chegar para poder dar um abraço apertado nas pessoas que eu amo. E também dos braços, correr para os braços de Jesus. Eu vou te convidar nesse momento para vocês se colocarem em pé. Nós vamos juntos cantar o hino digno. Temos um lindo lugar. Dormem no sono dos justos.
olhar com os nossos olhos toda lágrima. E que lá não vai mais existir morte, canto, dor, sofrimento, nada. Não vai acontecer mais nada, não vai existir mais nada de ruim, Senhor. Muito pelo contrário. Nós celebraremos e viveremos a eternidade com Jesus. E esse é o nosso grande sonho, encontrar no céu, principalmente Jesus. E cantaremos, obrigada, Jorge, e cantaremos com Jesus, agradecendo a dignidade dele, mas também viveremos ao lado de quem nós amamos. Podemos orar? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque sentimos a tua presença na sua igreja desde o dia que estamos aqui. Nós te agradecemos porque, através da história da menina cativa, o Senhor nos ensina que não importa o nosso nome, não importa se as pessoas sabem quem somos. O que importa é o que temos dentro do nosso coração e a vontade de te servir. E se eu não aplicar tudo aquilo que eu falei na minha vida, nada disso vale a pena. Então, coloca no nosso coração a vontade de te servir e a vontade de sair daqui fazendo diferentes. Sendo cristãos melhores, filhos melhores, esposo e esposa melhores, cristãos melhores para honrar o teu nome onde estivermos. E Senhor, nós temos um pedido muito especial. Nós queremos, por favor, te implorar. Volta logo. Amém. A gente não vê a hora de te abraçar. Permaneça conosco durante todo esse dia, todo esse sábado tão festivo e especial dos aventureiros. Mas que nós não percamos o objetivo principal do céu e que não possamos nos distrair com as coisas deste mundo. Nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, viu? Um feliz sábado.